Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje eu recebo aqui a assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Flávia Gomes de Barros. E com ela vamos tratar, claro, das tratativas, redundantemente falando, do TRE para esse período eleitoral que antecede no ato a votação e, surpreendentemente, a gente observa que está passando muito rápido. Estamos apenas a menos de um mês das eleições. E Alagoas, nesse contexto, vai receber uma missão da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para acompanhar o desenvolvimento do processo eleitoral no país, e Alagoas foi um dos estados escolhidos para essa tarefa. E aí eu pergunto, e agradeço antecipadamente a presença aqui, Flávia, no que especificamente essa missão vem observar o processo eleitoral que é desenvolvido aqui no Brasil? Bom, a gente que agradece, o espaço. Essa missão da OEA, ela vem para avaliar todos os aspectos do processo eleitoral aqui no Brasil, tá? É uma missão que fruto de uma parceria do Tribunal Superior Eleitoral com a OEA, E eles vêm avaliar desde a parte de comunicação, parte de logística de urna, até a parte de julgamento. Eles vão ter acesso a todos os processos, nenhum tribunal vai saber quais são os técnicos, nem quem vai vir dessa missão, para que não tenha nenhum tipo de ligação, E a gente não vai poder nem acompanhá-los. Eles vêm em carros próprios, a gente só vai saber que eles são da missão porque eles vão ter uma caracterização que foi elaborada pelo Tribunal Superior Eleitoral e por conta da adesivação dos veículos. Então, nem a Justiça Eleitoral vai ter acesso a eles. Controle sobre a atividade deles nesse período. Nada. E vai ficar até o dia da eleição ou posteriormente também até para o processo de apuração? Isso, para mostrar até algumas partes dos recursos que vão ter depois, do final da eleição, para mostrar também essa parte de apuração, se vai tudo correr dentro do que é planejado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, vai ser realmente uma investigação, dentro da eleição, desde o comecinho, para eles elaborarem um relatório que vai ser encaminhado posteriormente ao Tribunal Superior Eleitoral. E o que motivou essa decisão de uma missão da OEA vir ao Brasil para acompanhar esse processo? Foi algo no sentido de observar a tecnologia eleitoral que é desenvolvida aqui no país e que é, claro, uma experiência a ser acompanhada por outros países? Isso, na verdade, essa missão ela já foi a outros países, para poder acompanhar o período eleitoral. Por exemplo, Estados Unidos e México receberam recentemente uma missão dessa. Como aqui no Brasil a gente tem um processo eleitoral diferenciado, com urnas eletrônicas, quase 100% informatizado, a gente tem pouquíssimas urnas ainda que no dia da eleição elas funcionam de maneira antiga, urna de papel, só quando não tem mesmo como substituir a urna eletrônica. E para a Justiça Eleitoral é interessante porque a gente está vivendo um momento de muita fake news, de notícias falsas, muita gente questionando a segurança da urna, a segurança do voto. Então, essa missão é importante para a gente porque vai legitimar o nosso trabalho, Eles vão realmente investigar todo o processo, desde o comecinho de preparação, geração de mídias até os resultados. E para a gente vai ser importante porque esse relatório que eles vão elaborar e divulgar posteriormente vai chancelar o que a gente já está falando há algum tempo e que as pessoas ainda temem questionar. A gente não entende porque o brasileiro... A segurança da urna eletrônica. Isso. Eles acham que por sermos brasileiros a gente não pode ter um processo eleitoral melhor do que os Estados Unidos e do que países europeus, por exemplo. Que não utilizam ainda a urna eletrônica. Isso, eles não têm a tecnologia que o processo eleitoral brasileiro já possui. Pois é, porque quando se trata de modificação de números, a experiência que o país está passando,
com escândalos, corrupção, enfim, tudo isso gera um ambiente propício às desconfianças, né? Mas, com relação a isso, a Justiça Eleitoral tem se colocado de uma forma tranquila, Flávia? Com certeza. A gente tem feito campanhas, né, nacionais e locais, né, falando da segurança do voto, dessa desconfiança do eleitor. A gente desmente todos os vídeos. Né, durante o ano que antecede a eleição, o Tribunal Superior Eleitoral ele convida pessoas, técnicos de informática, hackers, qualquer pessoa para testar a segurança das urnas e nunca houve acesso, nunca houve violação a nada, tá? Só para você ter uma ideia, Gorete, a gente lançou na última semana um aplicativo no celular que é chamado de Boletim na Mão, que é para o eleitor, qualquer cidadão que quiser ter acesso ao boletim de urna. Ele vai lá, aquele boletim de urna é um documento que sai da urna eletrônica e ele é afixado na porta do local de votação. E haverá divulgação mais, digamos assim, ostensiva para a visibilidade do eleitor sobre esse direito que ele tem também a partir desse aplicativo. Na verdade, ele pode até esperar a emissão, qualquer eleitor pode esperar a emissão do boletim de urna, né, quando acabar a votação e tirar uma foto. Isso é importante. Isso. Só que no aplicativo, você lê o QR Code daquele boletim de urna, já fica com os dados no seu celular, você pode fazer comparativo com outras sessões e depois, quando o TSE divulgar o resultado final, 3 dias depois que acabar a eleição, ele pode ir no site do TSE e realmente ver se aqueles números que estão ali no seu celular batem com os números oficiais da Justiça Eleitoral. Ou seja, não vai restar dúvidas. Não, a gente está fazendo, aplicativo, é campanha, é teste, todo tipo de ação que a Justiça Eleitoral pode fazer para dar mais transparência, para dar mais segurança ao eleitor, a gente faz. Essa novidade, o aplicativo e-Título? O e-Título já é outro aplicativo. É o título no celular, pois na verdade. Mais de 100 mil pessoas? 96 mil. 96 mil já aderiram já fizeram o download do e-Título. Isso, desde dezembro. E, na prática, como ele funciona? Olha, Gorete, o e-Título é uma das grandes novidades dessa eleição, tá? É o título do eleitor no smartphone. Ele pode ir nas plataformas de fazer o download gratuito e ele vai... com os seus dados básicos, ter todas as informações do seu cadastro eleitoral no seu celular. Entre elas, ele pode saber se ele está regular ou irregular, se ele precisa procurar um cartório eleitoral, aonde ele vota. Ele já no aplicativo, ele abre um mapa que vai mostrar para o eleitor o seu local de votação. Então, no caso... a gente vai ter algumas alterações no local de votação aqui em Maceió, por exemplo. No e-Título, o eleitor ele já vai poder saber onde ele votar e como chegar ao novo local de votação. E também tem a certidão de quitação eleitoral, que é um documento que o cidadão ele necessita para algumas ações, como tirar o passaporte, fazer empréstimo, né, fazer algum tipo de financiamento. Ele precisa da certidão de quitação eleitoral. E também a certidão de crimes eleitorais, que é necessária para outras ações dos eleitores. Então, o e-Título ele chegou também para substituir a identidade, o documento oficial com foto, porque como nós somos 100% biométricos, o eleitor não precisa levar a identidade quando ele tem o e-Título, porque o e-Título já tem a foto. Então, ele já vai ser identificado no momento que ele chegar na sessão com o e-Título. Mas, surpreendentemente, é um número considerável, 96 mil pessoas? A gente estima que é um número baixo, porque nós temos 2 milhões de eleitores, né? Então, mas até as eleições, vocês acreditam que haverá um aumento nesse... A gente acredita que mais 50 mil, mais ou menos, essa é a previsão. Vão fazer isso, o download. Os eleitores que votam na escola Professor Ranilson França, no Vergel do Lago, estão sendo convocados a ir buscar a segunda via do título. Por quê? Porque as suas sessões, são 5 sessões específicas da Escola Ranilson França que precisaram ser relocadas para outra sessão eleitoral, tá? Os motivos, a terceira zona não informou, mas eles vão votar em outro local. Então, isso vai alterar o número da sua sessão e eles vão precisar de um documento novo. Então, eles têm até o dia 27 de setembro
de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 19 horas, para procurar o cartório eleitoral lá na gruta, ali ao lado da Eletrobras, e pegar a segunda via do título, que é o seu documento impresso. Aqueles eleitores que já possuem o e-título, ou que possam fazer o download no seu celular, eles não precisam pegar ir lá até o fórum para pegar isso, porque eles podem votar normalmente com o e-título. É um contingente expressivo de eleitores que votam naquela sessão? É aproximadamente 3.000 eleitores que vão ser remanejados. Bem, e em relação, por exemplo, às demandas que estão contidas nessa fase, né, do processo eleitoral, como tem sido a movimentação no TRE, né, nas questões relacionadas à prestação de contas parcial, por exemplo? Olha, agora, dos partidos, tem que ser feito pelos partidos. Né? A justiça eleitoral ela é muito interessante porque ela se subdivide, né? Nesse período, atualmente, a gente está, por exemplo, fazendo o julgamento dos registros de candidaturas, então a parte judiciária ela está muito focada nesses julgamentos. Nós temos agora até o dia 13, que foi para dar a primeira prestação de contas parcial dos candidatos dessa eleição. E nós temos também a parte de logística e tecnologia da informação, que na próxima terça já vai começar a fazer a geração das mídias para ir para as urnas. Logo depois já começa o transporte das urnas daqui da capital para o interior. Então, a gente está se subdividindo para poder dar conta de todos os aspectos logísticos mesmo, né, da eleição. Os cartórios estão trabalhando em horário especial também. Tem a parte de fiscalização de propaganda, que toma um grande tempo, né, do pessoal, porque além de tudo a gente vai fiscalizar. É uma vigilância contínua, tem né? que ser. E a gente está absorvendo as denúncias dos eleitores, dos cidadãos, então a gente também vai... Tem recebido muitas denúncias? Temos recebido muito poucas em relação, por exemplo, ao pleito anterior. Isso. Porque nós temos aí, o país passou por uma situação... digamos que pelo menos na consciência espera-se tocar, né, o eleitor. Isso, a gente, para você ter uma ideia, ano passado, nessa época, a gente tinha uma média de 1.600 denúncias no Pardal, que é o aplicativo do tribunal para denúncias, né? Esse ano a gente tem 50 denúncias. Apenas? Apenas. Então, isso ou a gente comemora ou a gente fica triste, né? Exatamente. Comemorar porque pode ser que as pessoas estejam mais conscientes e não estejam mais cometendo tantas infrações eleitorais. Exatamente. Né? E ficar triste pelas pessoas não estarem, talvez, denunciando, né? Claro, não é o momento, né? Já passou, mas em relação à propaganda eleitoral extemporânea, né? Aquela fora do prazo... Houve muita denúncia ou não? A gente teve muito pouco, acho que 5 denúncias só. Apenas. Porque a legislação, na verdade, esse ano ela lançou a parte do pré-candidato. Então, o pré-candidato ele podia se reunir, ele podia fazer suas ações, ele só não podia dizer que era realmente candidato. Ou pedir voto. Ou pedir voto, né? E ampliou bastante essa parte de atuação mesmo e diminuiu as questões de propaganda irregular. A experiência da ouvidoria regional eleitoral, que foi a Arapiraca recentemente, né, no início do mês, qual a experiência que é desenvolvida a partir desses contatos, Flávia? Olha, agora, o pessoal da ouvidoria, né, sobre a tutela do desembargador eleitoral Orlando Rocha Filho, está saindo daqui da capital para se encontrar com estudantes de nível superior em algumas universidades e instituições de ensino, com o intuito de levar para eles uma ideia. Primeiro, eles mostram a estrutura da justiça eleitoral para que as pessoas conheçam e depois para aproximar esses acadêmicos, esses formadores de opinião da justiça eleitoral. Então, assim, o presidente do tribunal vai, o corregedor vai, o ouvidor vai, e há uma troca de informações, né? Esses acadêmicos, eles acabam questionando diretamente o presidente do tribunal, que seria quase nunca você teria uma oportunidade. Por exemplo, você é estudante de direito, você está no mesmo lugar com o presidente do tribunal, você tem uma dúvida, você já vai lá e tira, né? Isso é uma espécie de democratização do acesso, né? Que a justiça eleitoral vai até buscar
essa interação que formalizada não cumpriria esse papel, porque é um número maior de pessoas, né? Exatamente. A gente não só para esse público universitário, mas também para o ensino médio, né? A Escola Judiciária Eleitoral também vai a esse nível menos evoluído dos estudantes, mas que já são muito ativos politicamente, né? Vão votar pela primeira vez. Alguns até engajados, né? Alguns Em movimentos. já estão em partidos e tudo, já no movimento jovem. E também faz o mesmo processo, né? Levar noções de cidadania, democracia e fazer com que eles despertem esse desejo de participar ativamente desse processo de uma eleição, a gente recentemente teve em Penedo e estava havendo uma eleição dentro do IFAL. Então, a gente chegou com desembargador eleitoral, com juiz lá para falar com eles e estava um clima de campanha bem acirrado, questão de propaganda mesmo. É um exercício da eles democracia. Eles estavam vivendo uma eleição do mesmo verdade. jeito que a gente estava vivendo aqui. Então, para eles foi uma experiência muito interessante. E a ouvidoria e a Escola Judiciária Eleitoral escolheram alguns municípios de todas as regiões do estado para poder fazer essas ações e, na verdade, aproximar mesmo a instituição Justiça Eleitoral de Alagoas da população. Pois é, e cada vez mais esses encontros, eles permitem o público que está lá tirar dúvidas, não é? Estabelecer um vínculo mais próximo, porque alguns poderes, a população, em tese, sente que não há, o acesso é algo mais restrito a quem trabalha na área. Isso. E poder sair da sua sede e ir até um município, isso mostra uma evolução no sentido de pensar uma instituição que está a serviço da população e, portanto, ir até ela. Exatamente. Né? A Justiça Eleitoral ela é uma instituição que depende 100% do cidadão, não só do eleitor, mas também daquele, por exemplo, a gente tem programas para crianças de ensino fundamental, que é o Eleitor do Futuro, que a Escola Judiciária vai para as escolas para mostrar a eles já desde pequenininho, né, o que é cidadania, o que é uma eleição. Então, eles vão crescendo, a gente tem programas que acompanham esse crescimento, né, desse futuro do país, e a gente vai mesmo, sai do escritório, sai da sede do tribunal, para que a gente se aproxime da sociedade e tenha no futuro eleitores mais conscientes. Pois bem, e é motivador, né? Com certeza. Portanto, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a assessora de comunicação do TRE Alagoas, Flávia Gomes de Barros, jornalista que nos dá aqui as informações sobre o processo eleitoral no estado de Alagoas. Flávia, uma questão que tem sido colocada em dúvida é quanto à plotagem de carros. Se ela, ao que parece, completa, não pode ser, tem que ser naquele modo furadinho, e a gente observa na rua que tem algumas plotagens que não seguem esse padrão estabelecido pela Justiça Eleitoral. Como fazer? Tá. A legislação esse ano, ela só não permite mais o envelopamento total do carro, tá?
A única coisa que é permitida é no vidro traseiro, um adesivo. Ele pode ocupar o vidro traseiro todo, mas nessa modalidade que você falou, que é aquele adesivo furadinho, que dá para ver os dois lados do vidro. Nas laterais do carro, eles só podem colocar adesivos de até meio metro quadrado. Tá? A gente não pode mais ver aqueles carros todos totalmente envelopados. adesivado. Não pode. No caso de acontecer isso, tira uma foto ou manda um vídeo, manda a denúncia para o tribunal que essa pessoa está cometendo um crime. Isso com placa de carro, isso, para agora identificar. tem que ter a placa, tem que ter um endereço, o candidato que vai também ser penalizado por isso. A cada infração, no desenvolvimento da campanha, o candidato responde. Ele vai responder, sim. Ele vai pelo menos informar e dizer ao Justiça Eleitoral que ele não tem nada a ver com aquilo. Mas no caso de uma adesivação de um carro, é o candidato, a sua assessoria, no caso, que libera ou não aquilo. Não é um eleitor que vai chegar sozinho e vai adesivar um carro. Pois bem, e com relação às regras de impulsionamento no Facebook, porque agora é liberado, né? E como conter excessos, por exemplo? Isso. Esse ano também outra novidade da legislação é o impulsionamento nas redes sociais, tá? Só que esse impulsionamento ele tem que ser feito no perfil dos candidatos e com o impulsionamento tem que ser pago no CNPJ daquele candidato. Não é qualquer pessoa que pode financiar esse impulsionamento. Outra coisa agora também, no caso do direito de resposta, se for uma propaganda ofensiva que foi impulsionada, o direito de resposta ele vai dar ao candidato que foi atingido o mesmo impulsionamento, né? O candidato que atacou, ele vai arcar com os custos do impulsionamento para divulgar aquele direito de resposta. Então, a gente fez, o TSE, no caso, na hora de legislar isso, ele fez essa ponderação, porque a gente sabe que uma vez com a notícia impulsionada, ela toma uma rede social... Uma proporção... As proporções, elas são... E é como uma mentira que é muito exercitada, termina se tornando uma verdade, entre aspas, para a sociedade. Exatamente. Né? Às vezes a gente não consegue reparar os danos né, de um impulsionamento, no caso de uma notícia falsa ou de uma difamação, de uma calúnia. Mas a gente vai tentar minimizar, dando no direito de resposta o mesmo nível de impulsionamento. Mas, Flávia, a preocupação do TRE também é fazer com que o eleitor ele tenha a consciência de não repassar a informação se ele não tem a segurança da veracidade. Exatamente. Né? E o que fazer o eleitor ao receber no WhatsApp, no Facebook, alguma informação que ele suspeita não estar condizente com a realidade? Olha, desde acho que novembro do ano passado, toda a Justiça Eleitoral está focada no combate às notícias falsas e a esse compartilhamento de conteúdo que não condiz com a realidade, tá? Então, a gente fez campanhas para o eleitor, a gente fez campanha para partido, a gente fez reuniões com várias instituições, inclusive aqui em Alagoas, assessores de comunicação de vários órgãos entraram em parceria com o tribunal para poder, nas suas redes sociais, impulsionarem também essas campanhas das fake news. E é aquela história, você receber um conteúdo, você tem que analisar antes de compartilhar, tá? Se for uma notícia que tem um título muito chamativo, ou que envolva pessoas questões famosas, morais, né? Questões morais, quando for alguma coisa que tenha um conteúdo, uma foto, né? Isso é para a vida, não é, Flávia? Isso se aplica a esse momento. A gente está tão sedento por ser o primeiro a compartilhar, né? Para a gente usar nossas redes sociais para dar uma notícia bombástica e às vezes a gente acaba compartilhando coisas que não existem e compartilhando coisas que vão atacar outras pessoas. E nesse contexto há um componente que é o ódio estabelecido na forma de dizer, de defender uma candidatura em detrimento de outras, e isso é observado também no geral, na prática. Com certeza. Da relação nas redes sociais nesse momento eleitoral? Isso, a gente não só o tribunal, aqui em Alagoas, mas o TSE também está com técnicos, com servidores, monitorando as redes sociais, tá? Esses discursos racistas, discursos homofóbicos, né? Esse tipo de conteúdo a gente está monitorando para poder responsabilizar também essas pessoas e todo tipo de ataque que for feito
não só candidatos, mas qualquer pessoa, né? Às vezes o cidadão acha que o perfil é meu, tá com o meu nome, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode, tá? Uma calúnia, uma difamação, se for agora no período eleitoral, você vai responder por crime eleitoral e vai responder civil e criminalmente na esfera da justiça comum. Então, você vai arrumar um problema para você em 3 vertentes, no caso, né? Para você conseguir resolver isso depois, você vai gastar dinheiro e você vai gastar muito tempo, porque serão processos distintos e você vai ser criminalizado e vai ficar, inclusive, com aquela fichinha, certidãozinha lá, criminal, vai ficar positivada, infelizmente. Pois é, agora é uma realidade que a justiça ainda está caminhando, em geral, na questão de identificar e agir do ponto de vista jurídico para os crimes na internet. Exatamente. Né? A gente não avançou para garantir a segurança de que um crime como esse ele vai ser punido e a tempo de reverter uma situação. Isso é real. Né? É real, infelizmente é real. A gente tem excelentes técnicos, né, na justiça eleitoral, mas a gente ainda não consegue acompanhar a evolução, né, das pessoas mundo afora. Para você ter uma ideia, a gente tem robôs que compartilham notícias falsas de 2 em 2 minutos. Impossível, então, humanamente impossível. Nem que a gente tivesse 100 milhões de servidores na justiça eleitoral, a gente não teria... não conseguiríamos, na verdade, acompanhar individualmente cada caso desse. E por isso que a gente conta tanto, Gorete, com o apoio da população, do eleitor, para denunciar esse conteúdo, porque a gente, além dos nossos servidores, a gente tem esses canais de denúncia que para a gente fica muito mais fácil a gente receber aquela denúncia com uma foto, com um vídeo, com um endereço, com uma narrativa mesmo de um crime eleitoral, e a gente, a partir do momento que a gente recepciona, a gente já libera ou para a Polícia Federal, ou para a Polícia Militar, ou para a Polícia Rodoviária Federal, para dar uma celeridade mesmo nessa apuração e uma resposta mais rápida ao eleitor. Pois bem, esse conteúdo de denúncia, que pode ser feito através de vídeo, como você falou, como a gravação de áudio, enfim, qual é a segurança que a Justiça tem dado ao denunciante, por exemplo? Olha, a quem denuncia. Tá, no momento que ele vai fazer uma denúncia, ele precisa se identificar, porque a gente precisa... É necessário. No caso da gente precisar entrar em contato posteriormente, e na hora da gente judicializar isso, a gente precisa do contato das partes. Só que apenas tem acesso a isso a Justiça Eleitoral e o Ministério Público. Esses casos de denúncia, eles correm como os casos de segredo de justiça na Justiça Comum. Então, não tem como outras pessoas fora do âmbito da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral saberem quem foram os denunciantes. É porque grande parte das pessoas até não fazem a denúncia porque tem que se expor. Mas é importante dizer que essa exposição ela não é colocada para a população. O processo segue em segredo de justiça, só as partes envolvidas é que têm conhecimento. Exatamente. Né? No momento que a gente precisa dessa identificação, porque às vezes ele vai ser chamado para depor, para prestar esclarecimento, mas só nesse caso aqui de Alagoas, só o TRE e Procuradoria Regional Eleitoral que vão lidar com esses dados e vão manter o sigilo do denunciante. Inclusive para que a parte atingida não cometa alguma retaliação, não é? Exatamente, né? O eleitor, às vezes, ele tem medo de fazer as denúncias, porque a gente, em alguns lugares... Essa eleição não, está tudo muito tranquilo, mas a gente tem relatos de eleições anteriores que, né, teve algum clima mais violento, algum acirramento de ânimos, né? Mas esse ano ainda não. Pois é, você falou, comparativamente às eleições passadas, esse tipo de denúncia, entre outras questões que são colocadas nesse período, tem sido relativamente menor. Isso, bem menor, cerca de 15% apenas do número do ano passado. A gente tem 2 vertentes, no caso a primeira que era uma eleição municipal, então é uma eleição que os ânimos estão mais aflorados, né? É o seu primo, é o seu parente, é o seu vizinho que vai para a candidatura, né? Eles vão
Então é uma eleição que move mais paixão, o eleitor ele se envolve mais. E também tem essa questão desse descrédito e desse clima de insatisfação que a gente está percebendo, infelizmente, nesse pleito. Eu acho que o maior desafio da Justiça Eleitoral esse ano é fazer o eleitor sair da sua casa para votar. É porque certamente há um sentimento, não é, de não votar, né? A gente encontra, mas é importante convencer a sociedade que ela não pode se omitir. Exatamente, a gente está também, eu falando como comunicadora, a gente está com campanhas nacionais, inclusive uma delas é um casal que acabou de ter um neném, chega uma pessoa de fora e diz, não, quem vai escolher o nome do neném sou eu. Então, assim, é a mesma coisa na hora de votar. Se você deixar de votar, bem expressivo, alguém vai vir e vai fazer aquela escolha por você, né? A gente sabe que o brasileiro tem uma mania muito feia, que é de responsabilizar outros por conta dos erros que a gente comete. Se a gente está vivendo essa situação atual, não é culpa da Justiça Eleitoral, não é culpa do Poder Judiciário em si, a culpa é do brasileiro que fez essas escolhas ruins. A gente escolheu políticos ruins e a gente está nessa situação. E muitas vezes escolhe o candidato e ele surpreende quando eleito, não é? Exatamente. Pode ou acontecer. Negativamente ou positivamente, exatamente, né? Exato. A gente teve... Mas a chancela posterior à prática do candidato, isso é de responsabilidade unicamente do eleitor. Exatamente. Se ele não gostou daquele mandato, ele depositou a confiança numa pessoa e ela, infelizmente, não fez um mandato que foi a contento do eleitor, vote em outra pessoa, vote em uma pessoa que nunca teve mandato, vote em mulheres, né? A gente está fazendo campanhas muito constantes para a gente levar a mulher na política. A gente tem um eleitorado quase 5% maior de mulheres, mas a gente ainda briga para fazer com que as mulheres ocupem os 30% que são determinados na lei para os cargos eletivos nas eleições. E quando os partidos conseguem cumprir essa determinação da Justiça Eleitoral, da lei eleitoral, na verdade não investem nas candidaturas femininas, né? Acabam pegando as mulheres apenas para ocupar aquelas vagas que são impostas pelo TRE e essas mulheres elas não se engajam efetivamente nas campanhas. Um dia teremos candidatas em maior quantidade ao governo, ao Senado, à presidência da República, certeza. Enfim, em todos os níveis que nós podemos ter na representação popular. A gente está nessa onda de feminismo, a Justiça Eleitoral também emplacou essa ideia aí, a gente está com campanha e vamos continuar ano que vem, que é ano não eleitoral, né, nesse foco de fazer essa conscientização feminina, tanto delas votarem consciente, né, não ter nenhum tipo de suspiro na hora de escolher seu voto, não deixar ninguém escolher por elas e fazer também com que elas se candidatem e a gente tenha representatividade. Porque é comum, muitas vezes, o marido escolher os candidatos da mulher, da esposa, não é? Exatamente. Então, a gente isso ainda existe no Brasil. Infelizmente, existe bastante. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Flávia Gomes de Barros. Flávia, falemos agora sobre essa questão de comparar na eleição para governador passada, né, a eleição geral, presidente, governador, deputados estaduais, federais, senador, enfim, as concessões de direito de resposta, das liminares, enfim, esse período em que o programa eleitoral gratuito está no ar e que a gente ou se diverte ou lamenta ou vê o ataque, não é? Sem uma apresentação de propostas, digamos assim. O que se verifica nestas eleições? Diminuiu também? Olha, a gente está com um clima bem tranquilo lá no tribunal, né? A gente tem recepcionado muitas representações de propaganda irregular, mas não como anteriormente, né? Não em 2014. Esse ano a gente tem ainda as redes sociais que também vão dar um feedback. Feedback, a gente precisa dar um feedback em relação a isso, né? As questões de notícias falsas, a gente já teve julgamento recente de notícia falsa. Inclusive o tribunal confirmou uma liminar ontem de um desembargador de notícia falsa. Então a gente está ainda num clima muito tranquilo em relação a 2014. Que tipo de notícia falsa é mais comum nesse período, se observar? Olha, especificamente nesse caso que foi julgado, né, que eu posso falar porque já foi julgado pelo tribunal, seria uma entrevista que não foi legitimada num jornal impresso local e que o desembargador eleitoral considerou que aquilo que estava sendo publicado ali era falso, porque não estava condizendo com a realidade que ele considerou lá. Então, ele deu à coligação que entrou com essa representação o direito de resposta no mesmo tamanho, no mesmo jornal e também no site da internet que republicou a reportagem. Mas, em geral, no que diz respeito à propaganda eleitoral, no rádio, na televisão, isso tem se colocado com uma certa normalidade em relação aos pleitos anteriores. Com certeza. Sim, é normal. A gente ainda vê esse ataque, então é normal quem ser atacado representar, né? A gente tem um departamento jurídico nas coligações que é muito aguerrido, eles se conhecem, então aqui é todo mundo muito próximo e eles mesmo se degladiam lá no tribunal. Ontem a gente teve uma verdadeira aula de direito eleitoral lá nos julgamentos, para que eles beneficiem suas coligações, né? Então eles pegam qualquer detalhe que passa no rádio, na televisão e eles tentam barganhar o direito de resposta, o tempo mínimo que ele possa ter no guia eleitoral, porque esse espaço realmente é o que tem mais abrangência, né, para a população, inclusive aquelas mais afastadas aqui de Maceió, o pessoal do sertão, o pessoal que está mais lá afastadinho aqui das redes sociais, da internet, é através da rádio e da TV que tem acesso, né? Pois é, e por falar em internet, no site do TRE, o eleitor pode simular a votação? Pode, nós temos um simulador de urna eletrônica lá. Inclusive, a gente, nas palestras que a gente vai, da ouvidoria da EJA, a gente mostra esse simulador, que é importante porque nós vamos ter 6 candidatos esse ano. O tempo de votação ele vai ser maior do que o normal, porque são 2 candidatos ao Senado. E ainda existe aqueles eleitores mais velhos que têm dificuldade de lidar com a urna eletrônica. E vai treinando, né? Vai ter que ir treinando, né? Chama um filho, um neto, um bisneto, para ajudar mesmo no computador. É muito fácil, os sons são semelhantes, até para as pessoas que têm dificuldade de audição e visão, né? Também. E também para os mais jovens que nunca viram a urna eletrônica, vão votar pela primeira vez. Então, eles podem lá simular a sua votação. Só lembrando, Gorete, que esse ano, como são 2 senadores, o eleitor ele precisa escolher 2 candidatos. Se ele votar 2 vezes no mesmo candidato, anula o segundo voto, por exemplo. Então, ele vai ver... Então, isso é importante. Gostaria que você repetisse essa informação. Tá, são 6 candidatos. Tá, o primeiro voto, deputado federal, com 5 números. Segundo voto, deputado estadual, com 4 números. E depois a gente tem um primeiro senador, que são 3 números, você vai lá e confirma. No segundo voto para o Senado,
você precisa botar outro número, porque senão vai aparecer que anulou o voto. Se você confirmar, vai anular esse segundo voto. Então, depois você vai votar para governador e para presidente, né? Isso aí é o simulador, até o barulhinho aparece. Eu vi agora, pois é. Olha lá o voto nulo. Se confirmar, perdeu o voto para senador. Pois é, não pode, né? A gente tem que ter atenção. A gente tem que ter atenção. E isso é uma novidade aqui, essa animação, viu, Flávia? Eu que eu agradeço à direção de TV por ter colocado, que mostra para o telespectador de uma forma mais fácil, ele visualizando aí como fazer essa simulação do voto no site do TRE. E, nesse sentido, tem como mensurar os acessos das pessoas para... Quantas pessoas estão acessando? Tem sim. Eu não tenho o número agora porque eu não pedi ainda, mas o pessoal da tecnologia da informação vai saber sim quantas pessoas foram lá simular esse voto. Pois é, e ficar atento para essa informação que é importantíssima. Isso. Você não pode votar no mesmo candidato duas vezes achando que vai eleger o candidato. Às vezes você tem um candidato ao Senado que você quer muito que ele seja eleito e quer dar 2 votos, mas infelizmente você tem que votar em 2 candidatos. Perfeito. A Corregedoria do TRE lançou, inclusive, uma cartilha de orientações sobre a propaganda eleitoral. Nesse sentido, toda a folheteria que existia antes, agora o TRE está disponibilizando de forma online. Não é isso? A Corregedoria fez essa cartilha do que pode e o que não pode. São dúvidas constantes do eleitor, dos partidos, dos candidatos, né? Então, está disponível no site do Tribunal, www.tre-ol.jus.br. Tem um link eleitor e eleições e você clica lá em eleições 2018. Então, vai ter tudo que é relativo ao pleito desse ano e tem lá cartilha de propaganda eleitoral. Importante para servidor também, que está com dúvida na hora de fazer uma fiscalização. Pessoal que está usando o Pardal, né, que é o nosso aplicativo de denúncia, dá uma olhada na cartilha na hora que você vai fazer aquela denúncia para saber se aquilo ali é um crime eleitoral. Né? E na cartilha também a gente tem algumas dicas, né, do que pode e o que não pode o eleitor fazer. Boca de urna. Ao longo desse período mais recente de eleições, tem diminuído? Qual a experiência do TRE em relação a coibir esse tipo de ação? E, no momento, como está se preparando para isso? Olha, as equipes já estão sendo treinadas, né, para atuar efetivamente no dia da eleição. Não só da Justiça Eleitoral, mas de todas as polícias que atuam em parceria com o TRE, né? O desembargador Zé Carlos Malta, que é o nosso presidente, há quase 6 meses começou essas tratativas com todas as polícias e diminuiu bastante em relação aos pleitos anteriores a questão da boca de urna. Eu quase não tenho observado na zona eleitoral. Né? Na última eleição a gente não teve nenhuma prisão por boca de urna. A gente percorreu todos aqui em Maceió, todas as zonas eleitorais, e a gente não teve nenhum incidente específico de boca de urna. A Polícia Federal, o TRE, o Ministério Público Federal se reuniram com proprietários de postos de combustíveis para justamente impedir a distribuição de combustível no dia da eleição. Isso ainda é muito verificado, sobretudo no interior do estado? A gente teve muito em 2016, né, essa distribuição de combustível irregular, e esse ano a gente se antecipou para fazer com que os proprietários dos postos, né, não agissem em contraponto ao que diz a legislação, né? Então, o candidato ele pode distribuir combustível desde que seja para participação de carreatas ou comícios que vá precisar da estrutura. Dessa estrutura, mas ele precisa prestar contas disso e aí os postos de combustível precisam também emitir nota fiscal. Exatamente. Então, a orientação é essa. Na logística do dia da eleição, os mesários, 25 mil mesários. 25 mil mesários em Alagoas. Está tudo encaminhado? Já estão sendo treinados desde o comecinho do mês. O treinamento vai até o dia 27 também. Tem muito mesário voluntário, muita gente chegando para se engajar, né,
nesse dia que é importante, que é uma festa, né, para o alagoano, para o brasileiro. E esse ano a gente tem o canal do mesário no site do TSE e também tem um aplicativo para os mesários, onde eles podem tirar suas dúvidas, fazer quiz para saber como é que está seu conhecimento. A gente vai se adequando para poder... As necessidades, As né? necessidades e para atingir o maior público possível. Bem, infelizmente, o tempo terminou, a gente poderia até conversar Bem mais mais. aqui, mas eu agradeço mais uma vez a sua participação, Flávia, Obrigada. e que tenhamos uma eleição bem tranquila para todos, É o nosso desejo também. em paz, Em paz, em nome da democracia. Exatamente, sem intervenção e sem incidentes, né, mas que dê mais repercussão. Claro, obrigada mais uma Obrigada vez. a você. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.